Ei pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje começando a semana 1 do PET 2 de matemática e vamos fazer também a semana 2 nesse vídeo aí. O tema dessas duas semanas, principalmente vai ser sequências e progressões aritméticas. Progressão aritmética, no caso, é a PA, a gente está se referindo a PA e vamos então abordar as questões aí sobre sequências e PA. Observe as progressões aritméticas, PA, listadas abaixo. Então, nós temos essas três progressões aí. O exercício quer descobrir o seguinte: a opção que possui as classificações corretas das PAs apresentadas é. Então, vamos analisar esses três PAs que nós temos e verificar se são PAs crescentes ou não, O primeiro termo dela é o 2 e o último é 17. Então, nesse caso, olha, de 2 para 17, positivo, Então, isso aumentou, ou seja, isso está crescendo, Já a segunda PA, no caso, esse aqui é crescente, tá? Que está aumentando o número. No segundo caso, nós temos menos 1, depois menos 13. Então, o primeiro valor é menos 1 e o último valor é menos 13. Quando nós temos números negativos, o número negativo inverte também essa noção. No caso, o menos 1 ele é maior do que o menos 13. Então, se o menos 1 é maior do que o menos 13, essa é uma PA que está decrescendo, que está diminuindo. Então, aqui é decrescente. E a última aqui é menos 10 e menos 2. Olha, seguindo esse mesmo raciocínio que a gente adotou na questão anterior, de menos 10 para menos 2, menos 10 então é um número menor do que menos 2. Então, isso aumentou, Passamos do número menor para o maior, então aqui é crescente. Nesse caso aqui, nós temos a opção crescente, decrescente e crescente, que é a alternativa C. Vamos para a próxima questão. A questão 2 é a seguinte: qual é o 101º termo de uma PA cujo primeiro termo é A1 igual a 107 e a razão é 6? Para a gente poder determinar isso aí, eu preciso de saber o termo geral da PA. A gente até pode fazer isso adotando um raciocínio lógico, porém vai demorar porque eu quero o 101º termo e a única informação que eu tenho é do primeiro termo dessa PA. No caso do termo geral da PA, o que eu preciso de saber para poder calcular esse 101º termo, ou seja, qualquer termo que a gente quiser, eu preciso de três informações. Eu preciso do primeiro termo, e eu tenho ele? Tenho, o exercício me deu. Eu tenho a razão, eu também preciso da razão. Nesse caso, a razão é 6. Eu preciso do número de termos. Olha, se eu quero determinar o 101º termo, o número de termos vão ser 101, certo? Então, eu vou substituir esses valores aqui na nossa fórmula. Olha. Então, o A101, ou seja, o 101º termo, ele é igual a 107, que é o primeiro termo, mais o número de termos, que é 101 também, já que eu quero o valor ali, menos 1, vezes ainda a razão, que é 6. Substituindo, então, esses valores que nós temos ali, igual eu fiz, e agora resolvendo, a gente vai encontrar o valor 101. A 101 é igual a 107. Primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses, para depois fazer a multiplicação e, por último, ali somar. Então, 101 menos 1 é 100. 100 vezes 6 agora a gente consegue fazer. Então, o 101º termo vai ser igual a 107, mais 100 vezes 6 dá 600. Ou seja, então, o 101º termo, vou até colocar de vermelho aqui, olha, vai ser 107 mais 600, que dá 707. O 101º termo dessa PA, então, é o número 707. Ok? Bora para a próxima. A questão 3 é a seguinte: os termos gerais das progressões aritméticas podem ser descritos na forma similar à de uma função de primeiro grau, utilizando a fórmula do termo geral. Assim, é possível obter uma função de primeiro grau que represente qualquer termo desta PA, restringindo seu domínio ao conjunto dos números inteiros positivos, já que o domínio de uma função de primeiro grau é o conjunto dos números reais. Por exemplo, uma PA que tem um termo geral na fórmula AN igual
5 mais 2n, em que n representa a posição do termo na sequência, pode ser correspondida com a função, né, dos números naturais, com exceção do zero, que é esse símbolo aqui, em relação aos números naturais, definida por f de x é igual a 5 mais 2x. Partindo do primeiro termo, pode-se obter a PA 7, 9, 11, 13. Mas como obter esses valores? Simples. Basta substituir pelo número que indica a posição do termo na sequência. Assim, para se obter o primeiro termo, basta fazer n igual a 1, na expressão que fornece o termo geral da sequência. Ou seja, A1 é igual a 5 mais 2 vezes 1, que vai dar 7. Para o segundo termo, procedemos da mesma forma. A2 é igual a 5 mais 2 vezes 2, que vai dar 9, e assim por diante, para determinar os outros termos. Lembrando que a gente sempre faz a multiplicação antes da adição. Sabendo disso, a PA que possui o termo geral AN igual 4 mais 3n é. Então, nós temos que verificar de acordo então, com esse termo geral dado aqui no exercício. Olha, vamos calcular então o primeiro termo dessa sequência. Olha, o primeiro termo é o n igual a 1. Então, vamos substituir aqui. Olha, o primeiro termo vai ser igual a 4 mais 3 vezes 1. Então, o primeiro termo dessa sequência é igual a 4 mais 3, que é igual a 7. Então, olha, o primeiro termo é 7. A única alternativa que tem o primeiro termo igual a 7 é esse aqui, olha. Então, já temos a nossa resposta ali. Se a gente colocar o n igual a 2, a gente vai obter 10. O n igual a 3, a gente vai obter 13. O n igual a 4, a gente vai obter 14, e assim por diante, como foi listado ali naquela PA, né? Então, resolvemos já essa questão aqui, vamos para a próxima. Quantos termos tem a PA? 5, 10 e o último termo é o 785. Bom, para a gente determinar isso aqui, eu preciso de descobrir o termo geral, então, da PA, né? Eu vou utilizar a fórmula do termo geral da PA. Aqui, n menos 1 vezes r. Dessa vez, eu quero descobrir o n, ou seja, né, a quantidade de termos. O termo geral, eu posso escrever também o termo geral como o último termo. Então, o último termo que nós temos é o 785, que eu tenho ali. O primeiro termo dessa PA é o primeiro valor que eu tenho, então é o 5. Mais o número de termos é n menos 1 vezes a razão, que é 5, ou seja, variou 5, né? Do 5 para o 10, eu aumentei 5. Então, a razão ela é 5 também. Vamos fazer essa multiplicação aqui, então. Olha, 785 igual a 5 mais... Por que fazer a multiplicação? Porque eu tenho que multiplicar todos esses termos aqui do parênteses primeiro. Olha, n vezes 5 dá 5n. Menos 1 vezes 5, o 5 é positivo. 1 é negativo, dá menos. 1 vezes 5, 5. Então, nós temos essa equação aqui agora para poder resolver. Resolvendo, então, essa equação aí, olha, nós vamos ter o seguinte, olha, esse 5 é positivo, esse 5 é negativo, eu posso cancelar esses dois termos. 5 menos 5 dá 0. Então, sobra aqui o valor 5n, só escrevendo, né, de forma mais organizada, igual a 785. Fazendo aqui, então, a divisão, olha, o 5, né, ele está junto do n, está multiplicando, ele passa, então, para o outro lado da igualdade na operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, nós temos que n é igual a 785 dividido por 5 dá 157. Então, o número de termos dessa PA é 157. Que é a alternativa C, ok? Vamos para a próxima. A quinta questão é a seguinte. Em uma PA, o sétimo termo vale menos 49 e o primeiro termo vale menos 73. Qual é a razão da PA? Olha, nesse caso aqui, vamos extrair os valores aqui do exercício. O sétimo termo eu posso escrever ele como A7, que é menos 49. O primeiro termo, que é o A1, vale menos 73.
Se eu falei, né, que eu estou usando o sétimo termo, então eu posso falar que essa minha PA tem sete termos. E a minha razão, quanto é? Não sei. Vou ter que descobrir. Como que eu vou descobrir? Substituindo todos esses valores que eu coloquei aqui no termo geral da PA. Então, para resolver esses exercícios aqui da semana 1, né, a gente precisa de conhecer o termo geral da PA, que a maioria deles cobrou esse termo aí. Então, substituindo aqui, olha, o AN é o último termo, o maior termo dessa PA que eu tenho é o 7. Então, o sétimo termo que vai ser menos 49. Substituir ele ali. O primeiro termo é menos 73, mais o N é 7, menos 1 vezes a razão que eu não tenho, eu vou deixar como R mesmo. Esse 73 negativo, eu vou passar ele para o lado de cá da igualdade. Se ele está negativo de um lado, ele passa positivo do outro. Então, é 73 positivo, menos 49, igual 7 menos 1 é 6, e continua multiplicando com R. Então, vamos resolver essa questão. 73 menos 49 dá 24, positivo, igual a 6R. Vou pegar esse 6 e passar ele para o lado de lá da igualdade. Se ele está multiplicando de um lado, ele passa dividindo do outro, igual a R. Resolvendo ali, então, aquela divisão, a gente chega que a razão, né, o nosso resultado da razão vai ser 24 por 6, que dá 4 positivo. Então, a nossa razão aqui dessa PA tem o resultado 4. Ok? Vamos continuar aí. Então, agora a gente vai pegar já o início da semana 2. Então, PET 2, semana 2 já de matemática. Vamos embalado aqui. A primeira questão da semana 2 é a seguinte. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma o monte é. Então, nós temos duas formas para poder resolver essa questão. Primeiro, utilizando o raciocínio lógico. Segundo, utilizando a soma de uma PA. Vou resolver essa questão aqui, né, fugir um pouquinho do tema e vou resolver ela por raciocínio lógico. Eu sei que tem mais questões que vão abordar a soma de uma PA, só para a gente fazer essa comparação aqui com vocês. Olha, então a primeira questão vou fazer por raciocínio lógico. Primeiro eu tenho que saber quantas cartas que foram utilizadas para fazer todos os montes no jogo de paciência. Então eu tenho 1 no primeiro monte, 2 no segundo monte, 3 no segundo monte, 4 no quarto monte, 5 no quinto monte, 6 no sexto e 7 cartas no sétimo monte. Então, eu já gastei aqui um total de, deixa eu fazer aqui rapidinho, ó, 6, 10, 11, 28. Gastei já um total de 28 cartas para fazer as cartas dos montes. Então, eu sei que tem um total de 52 cartas, então vai ser 52 menos 28, fazendo aqui a subtração, a gente chega no valor de 24. Ou seja, restam 24 cartas ainda para colocar no monte. E essa, olha só, foi uma questão do Enem de 2012, hein, gente? Entenderam? Aqui eu resolvi utilizando o raciocínio lógico. Vamos pegar a próxima questão agora para ver como que vai ser resolvida. Questão 2. Juca tem um brinquedo de montar e está construído uma pirâmide. Em sua base, ele usou 12 peças. Na próxima camada, ele colocou 10 peças. E assim por diante, até chegar no topo da pirâmide com 2 peças. Quantas peças Juca gastou para construir esta pirâmide? Então, olha, dessa vez aqui, vamos utilizar, né? Vamos calcular essa questão através da soma dos termos de uma PA. Ou seja, a soma de n termos de uma PA é definida pelo primeiro termo dela, mais o último termo dela, que é o AN, multiplicado pelo número de termos dessa PA, dividido por 2. Então, olha, eu quero saber quantas peças Juca gastou para construir essa pirâmide. Então, eu tenho
Quais as informações, né, que eu tenho nesse caso? Eu tenho o primeiro termo aqui, que é 12, né? Então, vamos montar a PA aqui em cima. Olha, eu gastei 12 peças, ele gastou 12 peças na primeira, 10 na segunda parte. Depois, na terceira parte, ele gastou 8. Depois, na quarta parte, ele gastou 6. Na quinta parte, gastou 4. Na sexta parte, gastou 2, que foi a última. Então, nós temos essa PA aqui nessa questão. Então, por que eu montei então toda a nossa PA? Porque a partir disso, eu consigo calcular então a soma desses 6 termos da PA que eu tenho. Olha, eu tenho 6 valores ali. Vamos calcular então a soma desses 6 termos da PA. E ali eu coloquei 6 no último, mas não é 6, gente, é 2, tá? Só corrigindo ali. Então, vamos fazer a soma desses 6 termos. O primeiro termo que eu tenho é o 12, mais o último termo que eu tenho é o 2, vezes esses 6 termos aqui dividido por 2. Né? Fazendo então a soma ali entre parênteses, a gente vai ter a soma desses 6 termos. Então, 2 mais 2 dá 14. 6 dividido por 2, dá para a gente simplificar isso aqui. Olha, dá 1. 6 por 2 dá 3. Então, é 14 vezes 3 que sobra aqui para a gente poder fazer. Olha. Então, nós temos que a soma desses 6 termos é igual a quanto? 14 vezes 3 dá 42. Ou seja, ele gastou um total de 42 peças para poder construir essa pirâmide. Christian, isso aí era fácil, não precisava nem de utilizar a fórmula da soma da PA para a gente poder resolver essa questão. Realmente, essa também era uma questão que não havia necessidade. Mas, e quando for uma PA, né, que tem vários termos para a gente poder analisar? Construir a PA e somar termo a termo vai demorar muito. Então, a fórmula que nós temos da soma, às vezes é mais fácil para a gente poder realmente trabalhar quando nós temos muitos termos. Quando temos poucos termos, é mais fácil, em alguns casos, né, de resolver pelo método mais lógico, que seria realmente somar todos os valores da PA. Vamos para a próxima questão, que é mais uma questão do Enem, e é a seguinte, olha, a prefeitura de um pequeno município no interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que liga uma praça central e termina numa fazenda. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Então, vamos resolver essa questão aqui por partes. Olha, nós temos uma PA, né, que é uma sequência, que vai ser onde vai ser colocados os postes em relação à praça. Né? A 80 metros da praça é o primeiro poste. A 100 metros da praça é o segundo poste. A 120 metros da praça, o terceiro poste. Depois de muito trabalhar, né, eles colocam o último poste a 1.380 metros da praça. Então, nós temos essa PA. O que dá para a gente concluir com essa PA? Que eu tenho que determinar aqui agora quantos foram os postes utilizados aqui nesse cálculo. Olha, eu tenho o primeiro termo. Vamos anotar aqui, o primeiro termo eu tenho, que é 80. Eu tenho o último termo, que é o AN, que é o 1.380. Eu tenho a razão, que é 20, né? A cada 20 metros eu vou colocar um novo poste. E o valor N, que é a quantidade de postes, eu não tenho. Então, como que eu vou fazer aqui para poder descobrir a quantidade de postes? Esse é o primeiro raciocínio que a gente tem que ter. Então, eu vou pegar aqui e substituir todos esses dados na fórmula do termo geral da PA, que é AN igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes R. Substituindo todos os termos, aqui a gente vai ter o termo geral, né, o último termo, que é o 1.380, igual ao primeiro termo, que é 80, mais o número de termos que eu não tenho, menos 1, vezes ainda a razão, que é 20. Vamos fazer essa multiplicação aqui com o valor de 20.
Então, vamos resolver ali de forma, fazendo, né, uma multiplicação cruzada para a gente poder calcular aqui, olha. Então, a gente vai ter o valor 1.380, vou até colocar ele maior aqui, igual 80 mais n vezes 20 dá 20n, menos, né, multiplicação de sinal, 20 é positivo, 1 é negativo, dá menos. 1 vezes 20 dá 20. Então, nós temos 1.380 igual 80 menos 20 dá 60, mais 20n. Então, a gente vai ter o 60, eu vou pegar ele e passar ele para o outro lado da igualdade. Se ele está com o sinal de positivo, né, ele passa, então, com o sinal aqui de negativo, igual a 20n. Então, ó, 1.380 menos 60 dá 1.320, igual a 20n. Para descobrir o n, eu vou pegar esse 20 e passar ele para o outro lado da igualdade. Se ele está multiplicando o n, ele passa, então, o 20 dividindo. Então, nós vamos ter o resultado aqui de... Olha, esse zero aqui eu posso simplificar, sobra 132 dividido por 2, que dá 66, igual a n, ou seja, n é igual a 66. Achei a minha resposta, que é referente à quantidade de postes. Se eu quero calcular, né, o valor máximo que a prefeitura pode pagar para colocar todos esses postes, e eu sei que o valor máximo que a prefeitura pode pagar por cada poste é de R$8.000, então nós temos 8.000, né, que é o valor de cada poste, vezes 66, que vai dar um valor total de R$528.000, né? Já que eu estou calculando o valor em dinheiro, no final é R$528.000. Vamos ver qual a alternativa que deu. Então, essa aqui já foi uma questão um pouquinho mais longa, né? Mais trabalhosa, mas é tranquila também de resolver. Então, ó, 528.000 deu também alternativa C. Nesse caso aqui, olha, alternativa C. Ok? Vamos para a próxima questão. A quarta e última questão da segunda semana é a seguinte. Diversas lojas utilizam de inúmeras estratégias para atrair seus clientes. Uma delas é a fidelização do cliente através de descontos sucessivos mediante a compra somente em uma loja ou rede de lojas específica. Uma destas redes de supermercado fez uma campanha de fidelização dos clientes, dando descontos sucessivos no preço de alguns produtos. Um deles foi o arroz. A promoção funciona da seguinte maneira. No primeiro mês, a compra não tem desconto. No segundo, há um desconto de 50 centavos no produto. Assim como no terceiro mês e assim por diante. A limitação dessa promoção é que o mesmo cliente comprando fielmente todos os meses nessa rede, o preço mínimo para esse produto não pode ser 60% inferior do valor do primeiro mês. Sabendo que Flávia comprou arroz fielmente todos os meses nesta rede de supermercados e que o preço inicial era de R$15 e não houve aumento nem redução do preço durante todo esse período, responda. Quantos meses ela levou para comprar o produto pelo preço mínimo? Letra B. Qual foi o valor economizado no arroz no mês que obteve o preço mínimo? Qual foi o total economizado por ela em todas as compras de arroz? Qual foi o valor total gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses? Então, vamos por partes responder essa questão. Olha, então, de novo, né, para resolver essa questão, a gente pode adotar o raciocínio de PA ou utilizar também o raciocínio lógico. A gente pode fazer também o meio a meio desse termo aí. Então, eu sei que o arroz, ele inicialmente, né, ele tem o preço aí de R$15. Vou colocar só o valor 15 ali para a gente poder identificar. O primeiro passo é o seguinte, vamos calcular os 60% desse valor para a gente saber qual que seria o preço mínimo desse arroz aí. Então, esse arroz ele custa R$15, então ele é o preço total, que é o 100%. Se eu quero descobrir 60% inferior ao valor do primeiro mês, então eu tenho que descobrir quanto que esse 60% aqui vale. Vou falar que esse 60% vale x. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter 100x igual
15 vezes 60 dá 900. Ó, fazendo aqui então, x é igual a 900 sobre 100. Simplificando, né, um zero em cima, um zero embaixo em cada caso, o x é igual a R$ 9,00, né? Já que eu estou falando de dinheiro, então o valor mínimo do arroz é de R$ 9,00, correto? Agora vamos pensar o seguinte, eu sei que depois, né, do primeiro mês, há um desconto de 50 centavos no produto todos os meses até ele atingir o preço mínimo. O preço mínimo aqui não é de R$ 9,00. Vamos montar então, por enquanto, essa PA? Então, olha, eu não estou resolvendo nenhuma das 4 perguntas aqui ainda. Só estou adotando os raciocínios para a gente poder resolver depois as questões. Olha, então a PA ela começa, né, no R$ 15,00 no primeiro mês. No segundo mês, ela vai para R$ 14,50. No terceiro mês, vai para R$ 14,00. No quarto mês, para R$ 13,50. No quinto mês, para R$ 13,00. Depois, R$ 12,50. Depois, R$ 12,00. Depois, R$ 11,50. Depois, R$ 11,00. Depois, R$ 10,50. Depois, R$ 10,00. Depois, R$ 9,50. E por último, R$ 9,00. Então, é uma PA que é dessa forma aí, né? Com todos os termos dessa nossa PA, já que o último valor ele tem que ser de R$ 9,00. Ou seja, quantos meses ela levou para comprar o produto no preço mínimo? Então, agora a gente já consegue responder a pergunta, né, da letra A. A letra A vai ser a quantidade realmente de valores que nós temos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, levou 13 meses até ela comprar o produto pelo preço mínimo. A letra B é a seguinte. Qual foi o valor economizado no arroz no mês que obteve o preço mínimo? O preço mínimo aqui não é de R$ 9,00, ou seja, então ela economizou quanto? Ela economizou um total de R$ 6,00 no mês que ela teve, né, esse preço mínimo. Vamos para a letra C, então. Olha. Qual foi o total economizado por ela em todas as compras de arroz? Então, se eu quero saber o total economizado por ela, a gente pode montar aqui, então, nessa questão da letra C, uma nova PA com o que ela economizou. Então, vamos ver aqui quanto que ela economizou nesse caso. Olha, o primeiro valor que ela economizou no primeiro mês não foi nada, porque não tinha desconto. O segundo valor que ela economizou no segundo mês foi um total de 50 centavos. No terceiro mês, foi de R$ 1,00. No quarto mês, foi R$ 1,50. No quinto mês, foi R$ 2,00, até chegar lá no último mês, que nós sabemos que ela economizou um total de R$ 6,00. Então, olha, eu quero descobrir aqui o total que ela economizou nesses 13 meses de compra com os produtos. Então, olha, eu sei que a nossa soma de n elementos da PA é dada pelo primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Eu sei, então, olha, que eu consigo substituir todos os valores que nós temos aqui na soma desses 13 termos, né, já que são 13 valores, onde o primeiro termo que ela economizou não foi nada, o segundo termo que ela economizou, o último valor que ela economizou foi R$ 6,00, vezes o n, que é 13, dividido aqui por 2. Então, para a gente poder calcular isso aqui, olha, vamos lá, a soma desses 13 valores, né, dessas compras que ela fez aí de arroz, vai ser igual a 0 mais 6 dá 6, vezes 13,
dividido por 2. Esse 6 dividido por 2 aqui dá para a gente fazer. Ó, 6 dividido por 2 é quanto? É 3. 3 vezes 13, vou até colocar o resultado aqui de vermelho. Então, o que ela economizou, né, nesses 13 meses, dá um total de R$ 39. Lembrando que é o valor total em dinheiro que a gente está falando aqui, né? Então, é de R$ 39, desculpa, que ela economizou aí. E a última questão, né, da questão 4 é qual foi o valor total gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses. Então, olha, para a gente poder determinar isso, eu sei que o primeiro pacote de arroz, né, ela pagou R$ 15 nele. O último pacote de arroz, ela pagou um total de R$ 9, certo? E ela também fez essas compras num total de 13 meses. Vamos substituir, então, todos esses valores aqui de novo na fórmula da soma da PA. Então, a soma de 13 termos é igual ao primeiro termo, que é 15, mais o último termo, que é 9, vezes 13, dividido aqui ainda por 2. Vamos calcular, então, a soma de todos esses termos aqui da PA. Então, olha, a soma desses 13 termos vai ser igual a 15 mais 9, 24, vezes 13, dividido por 2. 24 por 2, aqui vai dar 12. 12 vezes 13, vou colocar de vermelho aqui, então, olha. Ela gastou na compra, então, de todos esses pacotes de arroz nesses 13 meses, um total de R$ 157. Então, essa vai ser a nossa resposta da questão 4, né? Então, tivemos todo esse raciocínio aí na questão número 4, que também foi a última questão da semana 2 do PET 2 de matemática. A palavra-chave de hoje, na verdade, o termo vai ser progressão aritmética. Me manda lá no WhatsApp progressão aritmética para vocês garantirem a presença da aula de hoje. Nos vemos na semana que vem, né? Bons estudos, até a próxima, pessoal. Tchau!